audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Direitos Humanos. A pedido do deputado Fernando Coruja, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos realizando esta audiência pública para debater e escutar o senhor secretário de Justiça e Cidadania, o senhor Leandro Antônio Soares Lima, para expor a situação da sua secretaria aqui em Santa Catarina com relação à área de segurança pública. Secretário, nós estamos num momento que várias reuniões estão acontecendo aqui na casa, na quarta-feira, então os deputados devem estar se deslocando daqui a pouco para cá. Passamos inicialmente, então, a palavra ao senhor secretário de Cidadania e Justiça, senhor Leandro Antônio Soares Lima, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Romildo Titon. Bom dia, deputado Fernando Coruja, todos os presentes. Nós vamos fazer, inicialmente, uma apresentação da Secretaria, com as informações gerais. Depois, surgindo alguns questionamentos, a gente avança no debate. Por gentileza, pode iniciar. Esse é um infográfico do Departamento de Administração Socioeducativa, o DEASE, que é o departamento que gere a socioeducação no Estado. Então, todos os adolescentes em conflito com a lei são geridos por esse departamento vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Hoje, nós temos 372 vagas ocupadas, com 440 vagas, sendo 68 vagas disponíveis para cumprimento de medida. São 27 unidades socioeducativas, sendo 6 centros de atendimento socioeducativos, os CASES, 15 centros de atendimento socioeducativos provisórios, que são os CASEPs, 4 casas de semi-liberdade e 2 centros de internação feminina, totalizando 27 unidades. Levando em consideração que, nos últimos anos, nós fizemos uma opção por abertura de novas unidades socioeducativas em parceria com as organizações locais. Destaco o exemplo de São Miguel do Oeste, um dos melhores exemplos do Estado, em que a Prefeitura, em parceria com o Poder Judiciário local, com o Ministério Público local, com a Secretaria Regional e com a nossa Secretaria de Justiça, empreendeu a construção de um CASEP totalmente moderno, construído pela Prefeitura e pelas organizações daquela cidade, restando a nossa Secretaria levar pessoal e administrar, com 18 vagas, considerando que a maioria dos CASEPs no Estado tem menos de 10 vagas. Então, um atendimento em qualidade e quantidade, atendendo a demanda da região. E a nossa ideia foi essa, nós fizemos assim também em Itajaí. Ou seja, nós iniciamos um processo de reflexão quanto à abertura de unidades de atendimento socioeducativo provisório em parceria com as ONGs, por conta de fazer uma análise mais direta, observando as rotinas e os resultados, entre um CASEP administrado pela gestão 100% pública e em parceria com as organizações não governamentais. E desses 372 adolescentes, 305 estão matriculados em educação formal, em parceria com a Secretaria de Educação. Existem hoje 140 adolescentes executando cursos profissionalizantes. Todas as unidades socioeducativas têm uma equipe multidisciplinar. Todo o atendimento socioeducativo do Estado é baseado num sistema chamado SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo. Desde a construção, a forma como se constrói, a ocupação dos quartos, as atividades educacionais e laborais, todas são orientadas pelo SINASE. E isso acontece em 100% das unidades em Santa Catarina. E por isso há equipes multidisciplinar em todas as unidades, atendendo 100% dos adolescentes. De maneira que nós saímos de uma situação, lá em 2011, quando a deputada Ada De Luca, na condição de secretária, assumiu a Secretaria de Justiça, em que, literalmente, o sistema socioeducativo estava ruindo. E, a partir disso, se construíram 4 unidades socioeducativas, com a 4ª pronta para ser inaugurada na cidade de Criciúma, nos próximos 30 dias. De maneira que toda a questão da socioeducação foi reorientada e reformulada a partir da gestão, agora aí na mesa já fica mais fácil, da deputada Ada De Luca. Próximo.
O sistema prisional, são 50 unidades prisionais em funcionamento, com 16.300 vagas. Nós temos hoje aproximadamente 20.100 presos, esses são dados de abril, divididos em 5.500 presos provisórios, 9.800 presos do regime semiaberto e 4.800 presos, 9.800 do regime fechado e 4.800 presos do regime semiaberto. Logo nota-se que há uma quantidade bastante grande de condenados no Estado, haja vista ser Santa Catarina um dos estados em que a quantidade de presos condenados é uma das melhores do Brasil, ou seja, nós temos uma quantidade em torno de 26% de presos provisórios, que foram presos recentemente, que aguardam julgamento. É uma realidade completamente inversa dos demais estados da Federação, fazendo aqui um elogio à ação do Poder Judiciário catarinense. Nós temos hoje um déficit de vagas, de 3.800 vagas. Esse déficit poderia ter sido menor, logo a seguir eu vou explicar ali o mapa de vagas, não fossem as ações de judicialização propostas pelas prefeituras que negam os alvarás de construção para as unidades. É importante destacar, deputado Fernando Coruja, nós explicamos isso na última audiência pública para o deputado Titon, em que nós apresentamos um raio-x do sistema prisional elaborado pelo site de notícias G1, com base em informações obtidas junto ao Ministério da Segurança Pública e o anterior Ministério da Justiça, em que o Brasil tem um ranking de ocupação prisional, em que estabelece um índice de sobreocupação de cada unidade prisional. E Santa Catarina tem um índice de sobreocupação prisional, que é exatamente em cima do déficit de vagas, de 26%. E esse é o menor índice do Brasil. A gente pode dar um pulo para São Paulo e perceber que São Paulo tem uma taxa de 55%. Ou pode ir a um outro extremo da tabela, que é Pernambuco, que tem uma taxa de 180%. Ou seja, nós temos o que construir ainda, nós estamos tentando. Todas as vagas que o Estado organizou foi um planejamento feito lá em 2011. Agora, a nossa situação ela é muito melhor e muito mais confortável que todos os estados da Federação, em todos os sentidos, né? E no de vagas, principalmente, em função da quantidade de interdições judiciais que nós temos e das interposições das prefeituras que não nos deixam construir unidades prisionais no Estado. Esse é um infográfico, eu vou pedir só que... Chegou o deputado Ricardo aqui na mesa, eu só entregar esse aqui? Então, aqui. Um infográfico, da deputada Ada recebeu? Um infográfico do sistema prisional. Esse infográfico, ele demonstra, ele é muito mais do que um apanhado de informações estatísticas, mas ele tem aí, por exemplo, uma quantidade de escoltas realizadas por meio terrestre no ano passado, foram 60.000 escoltas. Isso quer dizer que foram pelo menos um veículo e 3 agentes, e há alguns casos de escolta de alta complexidade e de maior periculosidade, em que mais pessoas e mais veículos são envolvidos, de maneira que aqui, deputado, nós precisaríamos de uma ação mais contundente para a realização de meios tecnológicos, para a gente fazer videoaudiência. A Justiça Federal do nosso Estado utiliza praticamente 100% das audiências por meio de videoaudiência. E a própria Justiça Federal, inclusive, pagou no Estado 3 salas de videoaudiência e mais 3 estão sendo instaladas agora, em Criciúma, Chapecó e Blumenau. E 3 já em funcionamento. Se funciona bem na Justiça Federal, o grande laboratório quem fez foi a Justiça Federal para a gente. A doutora Cláudia Dadico, a juíza federal que é diretora do Fórum, tem inclusive sido parceira, recebendo magistrados de outras comarcas da Justiça Estadual, para ofertar isso como opção. Nós não podemos continuar tendo esse volume de 65.000 escoltas terrestres com risco por ano. É uma despesa gigantesca, a frota se decompõe, as questões de segurança, há toda uma outra questão também de infraestrutura envolvendo isso. Além disso, nós temos aí dados relativos aos presos estudando, presos trabalhando, a redução das fugas no sistema prisional do Estado de 2011 para cá, saindo de 525 fugas, caindo para 228 em 2017. Um outro dado bastante importante, quero ressaltar para os senhores deputados e deputada Ada De Luca, que inclusive é deputada
foi a madrinha da ideia da Academia de Justiça e Cidadania, que nós temos hoje praticamente uma universidade corporativa dentro da Secretaria de Justiça, destinada só à formação dos seus agentes. Esse é o grande trabalho de transformação do sistema prisional. Isso, nós completamos em dezembro do ano passado 10 mil formações. Nós vamos chegar ao final desse ano entre 13 e 14 mil formações, de todos os níveis, de cursos básicos do módulo IPEM até pós-graduação em gestão prisional. Essa é a grande diferença do sistema prisional, que é a valorização do agente penitenciário e a valorização do agente de segurança socioeducativa no ambiente do sistema socioeducativo, como verdadeiros operadores do sistema prisional. Isso é um fato inequívoco. Eu sou agente penitenciário há 30 anos, posso testemunhar isso, não posso falar do que eu ouvi dizer, eu posso testemunhar que durante esse período a gente passou muito tempo ao largo, sem ser reconhecido. E a partir da gestão da secretariada De Luca, então, nós passamos a trabalhar de uma forma mais efetiva, a ser ouvidos, a participar, a promover decisões com o apoio dela. Então, isso é algo que não se pode negar. A questão dos presos estudando é um dos fatos mais importantes que eu também posso destacar, porque presos trabalhando é uma atitude voluntária, mas a gente tem um salário para esse preso, né? Todos recebem pelo menos um salário mínimo no Estado. Agora, a atitude de estudar é uma atitude voluntária do preso. Nós temos uma quantidade gigantesca de presos hoje, 4 mil presos matriculados na rede pública de ensino, em parceria com a Secretaria de Educação, que tomam a iniciativa de ir para uma sala de aula. Então, não basta que nós vejamos o preso de forma diferente, né? Mas que quando o preso começa a se ver de forma diferente, ele toma atitudes voluntárias como essa, de se matricular na sala de aula. E além disso, se matricula para um exame nacional do ensino médio ou um exame nacional da educação de jovens e adultos, que é o ENSEJA. Ainda é uma atitude voluntária dentro de uma outra atitude voluntária, de maneira que, de fato, o preso se vê de forma diferente e, por isso, toma essas atitudes. Então, deixo aí o nosso infográfico com todos os senhores deputados para informação. A única coisa que preciso destacar é que a média de entrada de presos destacada nesse infográfico, ela é de 2017. Em que pese todos os dados estarem atualizados, esse dado da população prisional desse ano merece um destaque, porque nós chegamos ao final de maio com praticamente a mesma quantidade de pessoas presas do que o ano passado todo. Então, nós não estávamos preparados para essa demanda. A demanda do sistema prisional tem crescido de 4% a 5% de aumento da população prisional desde 2011 para cá. Nos últimos 6 meses, a entrada média de presos no sistema prisional aumentou para mais de 10 presos. Chegamos a ter 14 presos de entrada em janeiro e fevereiro, chegando agora nos últimos meses a 10 presos por dia, contrastando com 3 presos de média nessa mesma época do ano passado e 4 presos de média de entrada em 2017. As polícias estão trabalhando, existe uma quantidade de pessoas presas sendo cumpridas, os mandados de prisão ativos estão sendo cumpridos e a demanda tem se aumentado de uma maneira vertiginosa. Por isso, a necessidade da gente discutir alternativas penais. A gente não defende que ninguém não seja penalizado, mas que seja penalizado de uma forma diferente, né? O uso de tornozeleiras é um dos caminhos destinados a não deixar com que esse aumento da quantidade de pessoas presas influenciem demais, impacte demais o encarceramento no nosso Estado. Próximo. É que eu me antecipei um pouco no infográfico, está aí a informação já detalhada, de que hoje, de janeiro até abril, a média de entrada de presos, ela evoluiu para 10 presos por dia de média. Ressalto que na temporada desse ano chegamos a ter 14 presos de média entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro de entrada, o que é realmente um verdadeiro absurdo. Isso, não vieram só turistas, né? A outra informação que eu também me antecipei, que é um destaque da nossa secretaria, que é a formação de agentes penitenciários e socioeducativos e técnicos de todas as áreas, em mais de 10 mil capacitações ofertadas pela academia. 6.200 presos trabalhando, o que seja 31% dos presos catarinenses. Destaco aqui que são mais de 200 convênios celebrados no Estado. Toda a matriz de trabalho ela é oficial, todos os extratos de convênio são publicados no Diário Oficial e toda essa atividade ela é fiscalizada mensalmente pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Também lembro, né, que o trabalho dos presos não é pago pelo Estado. O trabalho dos presos são pagos pelas empresas que os contratam.
A gente tem uma realidade no Estado hoje de mais de 240 empresas funcionando dentro das unidades prisionais, elas constroem nas unidades prisionais ou levam presos para trabalhar nas suas unidades e pagam um salário mínimo por esse preso. E a lei que constitui os fundos rotativos do nosso Estado prevê que 25% desse valor seja restituído ao Estado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso Estado é o único Estado da Federação em que o preso, estando preso, ele já ressarce o Estado em 25% do que ele ganha todo mês, a título de indenização para os fundos rotativos locais. Ou seja, reinjetando no sistema prisional um valor bastante considerável todos os meses, fazendo com que a gente desonere o Estado de algumas ações em função de que essas são implementadas pelos fundos rotativos que são regionais. E aí o outro destaque é que são mais de 4 mil presos estudando em educação formal, em mais de 160 salas de aula em todo o Estado. Eu até vou reprisar o que eu falei na última audiência pública, o deputado Chiton vai lembrar. Naquela semana, eu tinha, na semana anterior, visitado a unidade prisional de São Cristóvão do Sul, que é a penitenciária da região de Curitibanos. Lá, 100% dos presos estavam trabalhando, isso foi um marco alcançado no ano passado, a secretária Ada, inclusive, inaugurou uma praça lá, chamada Praça do Trabalhador, em função disso, da gente ter alcançado o marco de ser a primeira penitenciária de regime fechado do Brasil, com 100% dos presos trabalhando, 50% dos presos estudando, e em torno de 25% dos presos fazendo atividade de remissão com leitura. E naquela unidade, naquele dia, eu fiquei um pouco mais além do horário, fiquei à noite e pude percorrer 17 salas de aula funcionando dentro de uma penitenciária. 17 salas de aula com professores, com coordenador pedagógico, com diretor, funcionando. E essa penitenciária tem o quê? Não tem fuga, não tem problema prisional, não tem nenhuma situação de denúncia, em função de que o trabalho e a educação associados à ação ordinária, disciplinatória, ela de fato pode proporcionar uma nova forma do preso se ver e da sociedade ver o preso. Lembrando sempre que o preso não vai ficar para sempre, nós não temos prisão perpétua no Brasil, nem a pena capital, a pena de morte. Então o preso vai voltar. E essa discussão precisa ser entendida e sair do discurso fácil de que é só falar de que o preso precisa de um tratamento mais rigoroso, mais indigno, mas se o preso voltar para o convívio da sociedade em condições de trabalho, com a melhor formação educacional do que ele entrou, a condição dele não reincidir é muito maior. É essa a nossa esperança, é esse o nosso objetivo com as políticas de ressocialização, repito, implementadas na Secretaria de Justiça pela deputada Ada de Luca. De uma maneira geral, a gente junta as questões de ressocialização como uma estratégia. E essa estratégia é transformar indicadores e ações ressocializadoras em política de segurança prisional. Porque o que é fato, e ninguém tem como negar, mesmo quem não concorde com as políticas de ressocialização, é que com atividade laboral e educacional, e formação de capacitação profissional em grande escala nas unidades, nós diminuímos as ocorrências prisionais. E onde a gente tem mais preso trabalhando e estudando, é onde a gente tem menos dificuldade prisional. Então, isso é fato, isso é cientificamente comprovado. Existem alguns elementos que só foram constituídos na política de ressocialização a partir de 2011, por isso ainda são incipientes de serem observados de forma científica, mas de uma forma cabal, trabalho e educação são estratégias de segurança, sobretudo nas unidades prisionais. Também destacado no infográfico entregue para os senhores deputados, a questão da diminuição das fugas no sistema prisional. Isso tem a ver com capacitação do agente penitenciário, tem a ver com as operações prisionais realizadas e também tem a ver com o modelo, com a nova arquitetura prisional. Nós temos adotado nos últimos anos no Estado, isso já era um desenho já vindo da gestão anterior, de unidades prisionais em 2 níveis, em que o nível de trabalho do agente penitenciário, a gente chama de controle aéreo, num piso superior, e o do preso no nível inferior. Isso faz com que não se tenha um ambiente tensionado, o ambiente fica absolutamente distensionado, e inexiste a possibilidade de refém. Não tendo refém, ninguém vai pensar num motim ou numa rebelião, porque sem refém não há nenhuma lógica em ter uma ação desse tipo. Por isso que a nossa última rebelião tecnicamente constituída foi em outubro de 2011, no antigo presídio de Blumenau.
As evasões da mesma forma. Esse é um outro dado que tem a ver com a ação do próprio preso, porque a evasão ela é conferida àqueles presos que saem com autorização judicial para irem para as saídas temporárias. Cada preso, depois que progride para o regime semiaberto, durante 5 vezes por ano, pode sair por até 7 dias para visitar a sua família. Então, eles saem pela porta da frente e voltam pela porta da frente. E essa atitude está relacionada com a opção pelo trabalho, porque lá em 2011, nós iniciamos o trabalho pelo regime semiaberto e depois para o regime fechado. E hoje nós temos inúmeros casos, inclusive de presos que, ao solicitarem a saída temporária, pedem que o juiz, ao deferir a saída temporária, garanta a vaga dele na oficina de trabalho, para que quando ele volte, ele não tenha sido substituído por conta da saída temporária. E esse é um dos menores índices do Brasil de evasão. Esse é um mapa de vagas, também nós entregamos para os senhores, em que ele foi desenhado e articulado em 2011, foi implementado em 2012 com a edição do Pacto por Santa Catarina, do qual nós já construímos 7.089 vagas novas no sistema prisional. Nós temos hoje 1.216 em construção, lembrando que dessas 1.216, 2 unidades ficam prontas ainda esse ano, que é a unidade prisional de Chapecó, que é um presídio feminino, e o presídio feminino de Itajaí. E a terceira unidade, que é o presídio feminino de Joinville, tem aproximadamente 70% das suas obras já prontas. O Tubarão ainda está naquelas 3.580 vagas em que a obra não foi iniciada. Então, assim que a obra for iniciada, é nas próximas semanas. E aí, daí eles saem 284 vagas das 3.580 e sobem para crescendo as 1.216 em construção. E, além disso, nós temos 3.580 vagas planejadas, atendendo rigorosamente a questão de progressão de regime, a entrada de presos provisórios, e aí reitero que esse aumento na quantidade de pessoas presas na Grande Florianópolis, ele não estava previsto nessa avaliação. Nós vamos precisar adotar uma outra estratégia para poder fazer conta. Se essa demanda se mantiver de 10 presos por dia, eu estou falando de uma demanda que, quando nós elaboramos o planejamento de vagas, nós tínhamos uma média de 3 presos por dia. Depois ele se elevou para 4, e agora nós estamos falando de 10, em menos de um ano. Então, esse planejamento, de fato, não havia sido contemplado. Agora, no andar desse processo, a gente vai ver que atitude vai tomar para poder fazer frente à demanda. E o mais grave, nós temos 2.608 vagas que foram judicializadas por municipalidades, né, na cidade de Maruí, São José e Tijucas, e que impedem a construção de novas vagas justamente para os regimes mais importantes para essas regiões. E nós estamos falando de 2.608 vagas, para um déficit de 3.500 vagas. Ou seja, nós estaríamos hoje falando num déficit de 900 vagas se tivéssemos conseguido construir essas unidades prisionais. Então, esse é um mapa de vagas, também está com os senhores aí para análise e depois contestação. Eu vou me adiantar ao mesmo tema da última reunião da Comissão de Segurança Pública, de que nós não comemoramos e nem criticamos a construção de novas vagas. A construção de novas vagas só é um dado da nossa realidade. Esse é o nosso trabalho. Se faltam vagas, se faltam ações em outras áreas, como isso foi cobrado na última audiência pública, isso de fato precisa ser cobrado de outras áreas. Ao sistema de justiça e cidadania, só cabe aquilo que é a nossa missão institucional, que é a abertura de novas vagas. E empreender programas como as políticas de ressocialização para evitar a reincidência. Eu acho que é isso que é a nossa missão. As novas unidades prisionais trazem, além de mais segurança, mais ressocialização. A partir dos modelos adotados em Santa Catarina, outros estados mudaram as suas estratégias de segurança e arquitetura prisional. Porque as unidades, quando são construídas aqui no estado, além de ter um modelo aéreo que valoriza e otimiza o trabalho do agente penitenciário e faz a tarefa com mais segurança, elas já vêm com três espaços. O espaço de vivência, onde o preso vive, né, a sua unidade habitacional dentro da prisão.
um espaço de trabalho e um espaço de educação ou multiuso. Ou seja, tem uma sala de aula preparada para a sala de aula e tem espaços preparados para a atividade laboral. E isso faz com que, além de trabalhar, além de oferir um salário, ele faça jus à sua remissão, que é conforme a lei prevê, de cada 3 dias trabalhados, 1 dia reme da pena. Não se conhece um país realmente até que se esteja em seus cárceres, não se deve julgar uma nação por como trata seus cidadãos mais privilegiados, mas como trata os mais desfavorecidos. Nelson Mandela. Obrigado, fico à disposição para perguntas. Faz a condição, assume a coordenação. Enquanto aguardamos o deputado Titon, que está presidindo a sessão, quero agradecer as manifestações iniciais do secretário Leandro Lima. E eu, de pronto, como proponente, então, deste convite ao secretário, vou fazer, assim, alguns questionamentos. Primeiro, enaltecer o fato de já temos um secretário que é um agente prisional, então, mostra efetivamente a participação dos agentes prisionais, como ele me levantou, e hoje como secretário. O secretário levantou algumas questões, dentre elas a preocupação com a questão das prisões, e o Brasil tem adotado uma política de... Quando chegou o deputado Titon, eu já comecei a fazer as perguntas. Com a questão do excesso de penas no Brasil, que são penas de prisão. Mesmo países que sempre adotaram esse modelo, como os americanos, estão tentando diminuir atualmente as prisões. Eu quero concordar com a ideia de que, diferente do que penso em determinados setores da sociedade, é preciso diminuir o aprisionamento de várias questões. A própria deputada Ada De Luca, que foi secretária, falamos aqui a questão por exemplo, a questão de prisão alimentar, que ao pé da letra seria até vedada pelo chamado Pacto de São José da Costa Rica no Brasil, mas permanece como um dos mandados de prisão. Poderiam ser usadas outras alternativas. Bom, quero perguntar ao secretário, então, primeiro, se ele pudesse, em relação a essa questão da ressocialização, já que é uma das atribuições da secretaria, além de várias questões que foram colocadas aqui, como a educação, ensino profissionalizante, o que a secretaria faz. Segundo, pergunto, em relação à questão da leitura, né? Nós temos um debate sobre essa questão, inclusive um projeto em Santa Catarina, uma lei em Santa Catarina, há um estímulo para que, se o preso ele lê determinados livros lá e faz um resumo, acaba tendo um benefício na remissão da sua pena. Sim. Como é que está sendo aplicada essa legislação? Eu, como gosto muito de livros, inclusive estava vendo o próprio ex-presidente Lula, está na cadeia lendo livros, até comprei um que ele estava lendo lá, que chama um cabalista em Lisboa, porque ele estava lendo para ver o que está lendo o Lula lá na prisão. Depois, me pergunto, em relação a um temor da população, em relação à questão do aumento de facções organizadas nas cadeias. Qual é o cenário atual em Santa Catarina? Também se fala muito na vinda de determinadas organizações para o Estado, mais especificamente o PCC. O que o secretário nos tem a dizer em relação a esta questão? Depois, o senhor apresentou ali alguns números em relação ao número de presos
em Santa Catarina. Eu não entendi direito, mas fala ali que tem 5.000 presos provisórios. E que Santa Catarina seria um estado que tem, que o secretário pudesse falar, menos presos provisórios em relação aos presos definitivos. Sim. Se Santa Catarina tem menos, imagine o número de presos provisórios no Brasil, né? E aí Vossa Excelência falou que enalteceu o Poder Judiciário em Santa Catarina, porque há uma preocupação no país, de setores da Ordem dos Advogados do Brasil, no qual eu me associo, com esse abuso da prisão provisória. Sim. De qualquer forma, tem preso provisório que está anos na cadeia. Quer dizer, é preciso achar outros mecanismos para que tratar essa questão. Depois, eu pergunto sobre qual o número de pessoas assassinadas e o número de suicídios nos presídios catarinenses. Assassinadas e o número de suicídios. Perguntaria também ao secretário sobre a questão de assistência à saúde. Como é que está a situação da assistência à saúde aos presos catarinenses? Uma outra questão, se o secretário pudesse informar, nós vemos que há quando se faz críticas, principalmente na rede social, e hoje nós temos assim, cada cidadão é um meio de comunicação, uma das críticas que se faz muito, sem conhecimento, é dizer que os presos têm direito a um auxílio reclusão. Parece que há um entendimento que todo mundo tem auxílio reclusão, né? Quando, evidentemente, o auxílio reclusão é um benefício do INSS para determinados presos e auxílio para a família. Se o secretário tem números de quantos dos presos catarinenses recebem efetivamente o auxílio reclusão no Estado. E eu perguntaria também se a Secretaria tem algum programa relacionado com a família dos presidiários, tendo em vista que, dentre as atribuições da Secretaria, claro, a Secretaria de Justiça e Cidadania não tem a finalidade apenas de cuidar do sistema prisional, é de Justiça e Cidadania, evidentemente, é que o secretário, o deputado Titon, é presidente da Comissão de Segurança. Eu estou presidindo, e está aqui o vice-presidente, deputado Dirceu, da Secretaria de Direitos Humanos. E esta questão da Secretaria de Justiça, a questão de direitos humanos não envolve apenas os presos. O egresso. O egresso e toda a sociedade, né? E toda a sociedade também, ela, dentro os objetivos da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, estão inclusos estes outros direitos. Acho que já fiz muitas perguntas, então vou ficando por aqui e devolvo a palavra ao presidente, deputado Titon. Secretário, Vossa Excelência prefere responder às indagações de cada deputado, Sim. o individual, ou Não, quer ouvir todos primeiro? Não, acho melhor porque para não perder o calor da resposta. Vossa Excelência está com a palavra, então. Obrigado. Na questão da política de ressocialização, deputado Fernando, não foi simplesmente a forma como a gente vê o preso. A gente precisou primeiro trabalhar com a figura do agente penitenciário e com o agente de segurança socioeducativa, porque ele é a pessoa que está lá no dia a dia multiplicando a ação, para um lado ou para outro. Então, por isso as duas coisas andaram par e passo. A academia foi potencializada, ela foi completamente reformulada, logo no início da gestão da deputada Adeluca, não preciso esconder isso, né? A deputada era a nossa secretária e sempre discutimos essas questões, e a academia foi uma das joias da coroa, né? Porque sempre foi algo idealizado como instrumento de transformação. Isso, de fato, aconteceu. Depois disso, lá em 2011 ainda, nós pudemos revisar todos os convênios existentes e traçar e deliberar algumas metas.
Por exemplo, empresas que não tivessem condições de pagar o que a lei determinava, que é no mínimo, que é pelo menos 3/4 de um salário mínimo para o preso, não poderiam ficar nas unidades prisionais. E tinham que respeitar as jornadas de trabalho preconizadas num convênio adotado pela Secretaria, que era um convênio chamado Começar de Novo, que ele foi desenhado à época em que o ministro Gilmar Mendes era presidente do STF. E esse programa criou cobertura jurídica e orientação técnica para todo o Brasil, para que todos estimulassem a atividade laboral. A partir disso, então, a gente adotou a atividade laboral associada à atividade educacional, com a parceria da Secretaria da Educação, por meio de educação formal nas unidades prisionais. Então, digo assim, a ressocialização, em que pese ela atender diretamente ao sentenciado, ela iniciou inicialmente pelo trabalho de convencimento e de transformação do agente como agente multiplicador da ideia. Porque os outros estados que nos visitam, e nós tivemos inúmeras missões, inclusive da Argentina, e de 5 ou 6 estados da federação que já vieram aqui ver como é que funciona, a maior dificuldade que eles têm é de convencer o pessoal do plantão a botar uma empresa dentro de uma unidade prisional e uma sala de aula numa unidade prisional que não tem. Isso muda completamente a rotina de trabalho e impacta diretamente na atividade do agente penitenciário. Então, a política de ressocialização deu certo, o Ministério da Justiça reconhece, tanto que realizou aqui em 2015 a primeira mostra nacional do sistema, primeira mostra nacional laboral do sistema prisional brasileiro, e fez um chamamento público durante esses últimos 2 anos para realizar em outros estados. Acabou nós sendo chamado novamente, agora meio às pressas, em março. O governo federal destacou aí um recurso de aproximadamente R$1.100.000 para a realização de uma mostra laboral aqui em Santa Catarina. Vai acontecer, já de pronto, deixo já o convite, do dia 24 ao dia 27 de julho, todos receberão programação oficial. Vai acontecer lá no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, uma nova mostra laboral nacional, em que todos os estados vão vir aqui discutir o programa laboral, o melhor programa laboral para o Brasil. E, evidentemente, que o nosso programa laboral acaba sendo de destaque. Nós também teremos a presença de uma comissão uma comissão diplomática do Peru, que vem apresentar um decreto presidencial sobre atividade laboral, e também nós vamos discutir, teremos um debate sobre os programas de fechamento de vagas por meio de ações ressocializadoras da Noruega. Então, vai ser um grande debate de discussão da atividade laboral de forma científica, e não apenas empírica. Remissão por leitura, ela é adotada da forma atual. Ela não é uma ação do governo do Estado, ela é uma ação do Poder Judiciário. Em cada comarca, o juiz faz uma portaria e determina como acontece essa remissão. Via de regra, ela tem que ter um resumo, né, na forma de uma resenha, e essa resenha precisa ser homologada pelo juiz. Em alguns lugares, como aqui em São Pedro de Alcântara, por exemplo, o nosso setor educacional da penitenciária faz a correção, faz esse trabalho de correção e devolve para o preso, e só depois de corrigida, ela vai para o juiz. E ele pode homologar em até 4 dias por mês de remissão por livro, né? E tem obras que são orientadas e determinadas por essa portaria, ou seja, o modo o juiz ordena, mas de uma maneira geral é dessa forma, e a biblioteca também é determinada pelo Poder Judiciário. Secretário, só uma curiosidade. Nessa questão de leitura, claro, o preso ele pode ter remido a sua pena 4 dias... Até 4 dias. Até 4 dias por mês. Mas em Santa Catarina ele tem acesso aos livros, ele tem acesso... A maioria das unidades prisionais tem biblioteca. Isso é uma coisa. Daí ele tem o acesso aos livros é livre. Isso. Agora, os livros da remissão são aqueles determinados pela autoridade judicial. Ele determina o título? O título de cada livro. A maioria deles começa com Crime e Castigo de Dostoiévski. Quase todos. E são 10 títulos, em média 10 a 12 títulos à disposição. O próximo assunto, facções. De fato, né, esse assunto, alguns anos atrás, era tratado de uma maneira mais discreta, né, mas não há como ser discreto, porque a ação das facções não é discreta, né. De fato, existe um movimento de organização em todo o Brasil.
de um modo geral, existe uma facção majoritária no país, que é a facção de São Paulo, seguida por uma outra facção, que é do Rio de Janeiro. E essas facções acabam orientando uma espécie de confederações no Brasil. Quem está de um lado está contra o outro. Isso gera esses massacres, os que ocorreram no norte e nordeste do país, no ano passado e no ano anterior, todos têm relação com essa disputa de poder. E todas têm relação com questão econômica. As organizações criminosas, elas trabalham por recursos. O Ministério Público de São Paulo fez um levantamento sobre a facção de São Paulo e chegou à conclusão de que ela está entre as 120 maiores organizações do Brasil, em função do que arrecada. Por meio de extorsão, por meio de uma série de ações que são próprias da facção. Então, por isso elas são mais violentas, porque o objetivo dela não é ter poder por conta do crime, ela quer ter poder econômico. E o poder econômico é muito mais atroz, muito mais violento do que qualquer outro tipo de crime que nós aconteciam. Eu estou no sistema há 30 anos. A gente consegue perceber, quando entrou o primeiro sequestrador, que mudou. Quando eu entrei na cadeia, nós tínhamos homicidas, a grande maioria. Nós tínhamos um barbeiro na penitenciária da capital, que era um homicida lá de Chapecó, que cortava o cabelo dos agentes. Essa situação a gente não imagina, mas hoje, de forma alguma. Tinha um barbeiro só para atender a gente. Por conta da característica, mudou completamente. Depois que entrou o sequestrador, depois que entrou o traficante, as mudanças foram perceptíveis. Agora, elas foram gritantes quando as organizações surgiram, quando as organizações criminosas surgiram, por conta do poder de articulação, do poder econômico, do poder de subversão. E isso é fato. E digo aqui com toda tranquilidade para o senhor. Tive a oportunidade de dizer em outros espaços. As Forças Armadas do nosso país estão atuando no lado errado do Brasil. Estão atuando na faixa leste. Elas deveriam estar atuando na faixa oeste e na calha norte, que é por onde entram armas e drogas. Então, esse corredor está completamente livre no país. O espólio das Farc corre no Rio Solimões com tranquilidade. Nem todos se converteram a um partido político. Nem todas as armas foram depostas. Muitas pessoas colocaram seus serviços à disposição de outras organizações, assim como as armas não foram depostas. Estão entrando, essa quantidade de armas que são apreendidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, são para formar verdadeiros exércitos. Elas têm essa origem. Então, de uma maneira geral, hoje, nós ainda não edificamos um muro que possa impedir a entrada de armas e drogas no Brasil. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos poder visualizar o mínimo de política que enfrente as organizações criminosas como elas precisam ser enfrentadas. Os estados com que têm à disposição, sozinhos não fazem conta. Nós precisamos que as Forças Armadas, que as Forças Federais se engajem nessa ação de fechamento das fronteiras na faixa oeste do Brasil e na calha norte. Então, elas existem, estão aí, estão trabalhando e vão dar muito mais trabalho do que dão hoje no futuro muito próximo. Presos provisórios. Aí existe até uma relação com isso. Essa quantidade de presos provisórios no nosso estado, e em torno de 26%, é uma das menores taxas do Brasil, ou seja, o dobro. Manaus, há um ano atrás, não sei lhe dizer agora, há um ano atrás, Manaus tinha exatamente o contrário. Tinha mais de 70% de presos provisórios, em detrimento a 30% de presos condenados. E esse tipo de coisa faz com que a gente coloque para dentro do sistema prisional pessoas presas pela primeira vez. E as pessoas presas pela primeira vez, se não forem crimes graves contra a vida, é um erro colocá-las para dentro do sistema prisional por crimes contra o patrimônio, crimes de menor potencial ofensivo, como são tratados pela lei. Esses deveriam ter medida alternativa ou uso de tornozeleira. E não entrarem, porque hoje nós estamos abastecendo as organizações criminosas com recursos humanos, da forma como se prende. Falo isso no Brasil. O nosso Estado, de uma maneira geral, prende bem, o nosso judiciário condena bem, e quando está condenado não há o que se questionar. Mas nós precisamos melhorar, a gente precisa diminuir a porta de entrada. A porta de entrada foi muito alargada nos últimos anos, de entrada de presos no sistema. E esse encarceramento tem provocado a entrada de pessoas no sistema que poderiam não ter contato com organizações criminosas, se elas não fossem de imediato enviadas para o sistema prisional. Falo isso apenas nos casos de crime de menor potencial ofensivo, que cada vez que a gente se manifesta nesse sentido, sofre muita crítica, por conta de que a maioria das pessoas pensa assim, que tem que prender. Mas a gente tem que prender com melhor qualidade, com uma outra forma e levando em consideração penas alternativas. Também lembro que a Secretaria mantém hoje
um programa de penas alternativas, criada em 2012, implementada ainda na gestão da Secretaria ADA. E nessa central de penas e medidas alternativas, são pessoas que não entram no sistema. Quando elas chegam ali na audiência de custódia, ou no primeiro momento que têm um contato com o juiz, e elas não são presas de imediato, elas podem ser submetidas a uma prisão, a uma pena alternativa, um trabalho comunitário via de regra. E essa central de penas já processou mais de 30 mil atendimentos nesses últimos anos, de 2012 para cá. De maneira que e essas pessoas não reincidem, elas não voltam a cometer o mesmo crime. Há uma questão de acuidade muito grande por parte de quem é submetido a uma pena alternativa. A despeito de que as pessoas pensam de que não é uma pena. Ela é uma pena, só que ela é alternativa. A assistência à saúde ela se dá por meio. A gente tem aí, desde 2003, portarias interministeriais organizando assistência à saúde, né? Nós tivemos a portaria 1777, de 2003, que foi substituída pelo PENASP. O PENASP é a Política Nacional de Saúde, de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Presa. Ela foi instituída pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça, hoje, agora, Ministério Extraordinário da Segurança Pública, e ela conta o preso na cidade como morador daquela cidade. Então, aquele preso naquela cidade, o município recebe um valor, um percentual, pelo PENASP, ou seja, ele tem atenção básica à saúde no mesmo modo do SUS. O que, via de regra, as prefeituras acabam adotando, elas contratam uma equipe multidisciplinar, nós construímos a unidade de saúde e existe ainda uma cesta básica farmacêutica ofertada pelo Ministério da Saúde, que ela é dividida para as cidades de acordo com a população demograficamente reconhecida. Então, essa cidade, vou usar o caso de São Cristóvão do Sul. São Cristóvão do Sul tem aproximadamente 30% da sua população é presa. A penitenciária num distrito, São Cristóvão era distrito de curitibanos, e isso fez com que, no início, a prefeita ficasse muito preocupada com a questão dos custos. E nós procuramos essa solução no Ministério da Justiça e da Saúde, e hoje ela não tem, não dá para dizer que ela tem lucro, mas ela recebe além do Ministério da Saúde para pagar uma equipe multidisciplinar de 11 pessoas e a cesta básica farmacêutica. E a portaria ainda prevê que o excesso, por exemplo, tendo a equipe dando conta do atendimento de 100% da população prisional e a cesta básica farmacêutica atendendo tudo que a população prisional precisa, esse recurso ainda pode ser usado pelo município no atendimento das suas demandas. O que tem que deixar claro é que esse recurso, esse recurso de uma maneira geral, tanto financeiro, humano e material, ele não é retirado, ele não é subtraído da prefeitura de nenhuma atenção básica já existente. Ele é acrescentado por conta da população prisional. Ou seja, a prefeitura não tira ninguém. E uma coisa que sempre acontece, e isso aconteceu na audiência pública, é de que a gente constrói os presídios e o preso acaba tendo... Foi na audiência pública de São Bento do Sul, estou confundindo as audiências públicas. O preso acaba tendo atendimento prioritário. Primeiro que 90% do atendimento da população prisional é de atenção básica. 10% sobem para diagnóstico de média e alta complexidade. E aí, quando é média complexidade, precisa ser atendido em uma unidade de saúde ou no hospital. Quando a gente chega nesse local, a consulta, esse procedimento, ele já está agendado. E, normalmente, as pessoas que estão no hospital preferem fazer o atendimento já de imediato, dando a ideia de que essa pessoa fura a fila, mas, na verdade, já está marcado. O que a gente não faz é deixar o preso sentado na fila de espera, algemado, junto com as outras pessoas, por constrangimento a ele mesmo e também por segurança da maioria das pessoas que não reage bem com isso. Então, ele acaba entrando para a unidade e faz o procedimento que já está previamente agendado. E esse é um outro mito de que ele acaba furando fila. Então, a assistência à saúde ela é integral e é nos moldes do SUS e não há nenhum prejuízo às prefeituras. Assassinatos. Nós tivemos 41 mortes violentas, todas elas sob investigação em 2017. A maioria delas é apresentada como suicídio, mas na medida em que os inquéritos vão se finalizando, as investigações vão sendo realizadas, a gente sabe que ele não foi um suicídio, ele foi suicidado, né, em função de alguma situação olha, tem de tudo, desde olhar para a mulher de outro na visita, até uma questão de facção criminosa. Tudo isso acontece no sistema. E como é que a gente vai poder resolver? A gente tem uma população aí de quase 21 mil pessoas recolhidas. Eles estão divididos com menos de 4 mil celas
no Estado. Então, dessa maneira, nós sempre vamos ter grupos entre 5 e 8 pessoas na mesma cela. E uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 4, se tomarem a decisão de matar alguém à noite, vão fazê-lo, inclusive, em silêncio, sem que a gente consiga evitar. Na verdade, a morte violenta dentro das unidades prisionais raramente acontece num lugar coletivo, onde tem uma câmera, onde tem alguém vigiando. Ela acontece normalmente de manhã, quando se vai dar o café, alguém não acorda. E isso tem acontecido. E isso era um fato que tinha sido bastante resolvido no sistema nos últimos anos e que ele foi sendo asseverado por conta, na medida em que as organizações estão se instalando no Estado. Nós tivemos a identificação, inclusive, de outras 2 organizações criminosas se instalando no Estado nesses últimos 6 meses. O diagnóstico já está feito, já está lá. Agora já há reconhecimento por parte das organizações de inteligência sobre essas novas organizações. De maneira que sempre há um cenário de disputa, deputado. Então, é complicado de conseguir resolver isso, porque ela pode acontecer a qualquer momento, num lugar onde a gente não está conseguindo ver, que é dentro de uma cela, em que a gente, via de regra, não pode colocar uma câmera. Auxílio reclusão. Esse é um dos maiores mitos que existe, né? Nós temos hoje aproximadamente 2% apenas de 20 mil presos que recebem um auxílio reclusão. E ele nada tem a ver com o fato de estar preso. Claro, evidentemente, só recebe se estiver preso, mas não é por conta dessa situação. É porque, no momento da prisão, ele tinha um trabalho de carteira assinada, fazendo pelo menos 24 recolhimentos anteriores, da mesma forma como alguém recebe um auxílio saúde. E isso não dura o tempo inteiro em que ele está preso. Depende do registro, da quantidade de recebimentos, há um cálculo que o próprio INSS que faz. Mas é fato, e hoje a gente não chega a 2% dos presos no último levantamento que fizemos. Então, é um grande mito. Já respondi isso inúmeras vezes. Todo mundo pergunta se nós pagamos um salário mínimo para todos os presos no Estado. Não pagamos. Assistência ao egresso. A assistência ao egresso no Estado. Qual foi a opção que nós fizemos lá em 2011? Ou nós criaríamos uma política de atenção a quem sai do sistema, uma política assistencial, ou nós teríamos energia, recurso e efetivo para dar conta de uma política dentro do sistema, para que quando ele saísse tivesse melhores condições. Então, nós optamos, lá em 2011, pela capacitação profissional, e aí a quantidade de cursos do PROCAP e do PRONATEC, pela atividade laboral e pela atividade educacional enquanto ele está preso, como estratégia para que ele tenha um melhor período de egresso no sistema. As políticas de egresso, via de regra, no país, não tem nenhum tipo de recurso federal, como existem em outras áreas, no próprio PROCAP e PRONATEC, e essa foi a opção que nós fizemos nesse momento. Se tivéssemos que, para frente, planejar incluir uma outra política de assistência, ela seria de assistência ao egresso, por conta dessa opção que nós fizemos de investir enquanto ele está preso. Essa era a última anotação que eu fiz, senhor. Deixo a palavra livre, senhor deputado Dirceu. Saudação, presidente Titão, nessa comissão, o secretário, deputado e a todos que nos acompanham. Esse tema talvez seja um dos temas, ou acredito que seja o tema mais polêmico hoje que o nosso país vive, e que a sociedade não quer enfrentar, né? Não quer enfrentar, mas é um resultado da própria sociedade, inclusive das suas decisões políticas que muitas vezes tomam ou não tomam, né? Que eu sempre, desde muito jovem, gosto de, no debate, ir mais na raiz, o porquê disso, não é? Por que nós temos 10 pessoas entrando nos presídios em Santa Catarina por dia? Por dia. Por que disso? O que está acontecendo? O que tem de errado? Não é? Para a gente poder fazer um diagnóstico e chegar a um diagnóstico quanto mais preciso possível, por que isso está acontecendo? E talvez nós vivemos num estado onde seja um dos estados mais difíceis de enfrentar essa discussão, porque há um preconceito muito forte de um resultado que a própria sociedade produz, né, mas não quer encarar esse tema. E ele tem que ser encarado, não tem jeito. Ou mais cedo ou mais tarde, vamos pagar por isso.
E muita gente hoje não enfrenta o debate, o problema, e no futuro vai ter um filho, um neto, alguém da família, numa situação dessas. Ou eu vou ser atingido pelo sistema que se cria, né, de perder alguém com uma bala perdida num confronto, ou alguma coisa que vai ocorrendo. Então, é uma necessidade, mas as pessoas não querem, de fato, encarar essa necessidade de frente. Então, eu acredito que a gente precisa rediscutir muita coisa, e uma das questões que eu concordo muito com o secretário é o seguinte: nós estamos prendendo demais. Isso tem um custo muito caro para a sociedade. Um dos grandes custos da sociedade é este do excesso de prisão. A gente não quer encarar o tema de que para que prender tanta gente. E eu tenho uma curiosidade, inclusive, já de uma das perguntas, eu tinha uma informação lá atrás que hoje, em Santa Catarina, nós teríamos em torno de 70% dos presos jovens e que são os famosos mulas de levar e trazer droga para outros. Sim, nesse sentido. Que é, de fato, um absurdo. Precisa ser encarado esse tema. Jovens que em plena potencial e condições de estar ajudando a construir, a trabalhar e tal, e, enfim, está se desenvolvendo aí com suas famílias em suas casas. Então, essa é uma primeira questão. O segundo tema que a sociedade também precisa discutir, por exemplo, por trás de todo um processo de violência tem um grande interesse econômico, né? Grande interesse econômico, voltado e além de outros. Então, a violência ela é interessante para setores da economia brasileira. Inclusive a grande mídia, que faz um sensacionalismo absurdo, né? Absurdo com a violência. Audiência, e vende muito com isso, né? Que famílias assistindo desde as 5 até 9 da noite a situação da violência no Brasil, né? E achando que o Brasil se tornou isso, né? Então, essa é uma primeira constatação mais geral. E uma outra constatação, que por isso que eu acredito que nós temos que atacar mais as causas, é que a maioria da população que está presa são pobres e negros. Portanto, nós criamos a Lei Áurea, nós, em tese, acabamos com a escravidão, mas não criamos oportunidade para os escravos e, infelizmente, a gente ainda vai, no dia a dia, colhendo os frutos de não construir uma política, de fato, de liberdade dos negros no nosso país, de inclusão dos negros, de oportunidades. E o grande extermínio de jovens que a gente vive no Brasil, que é assustador, se olhar para cidades como Rio de Janeiro e tal, que inclusive botaram o exército lá, que não contribui nada, pelo contrário, acho que piorou, né, porque o exército não foi preparado para isso, né, não foi preparado para enfrentar os temas da criminalidade, mas tem outro papel, o absurdo de achar que o exército vai resolver os problemas da violência e da criminalidade. Eu acredito na ressocialização e, em primeiro lugar, começa, inclusive, dentro dos presídios. Porque se você tem um presídio que não ajuda em nada na ressocialização, você só aumenta a criminalidade. Cada vez mais a criminalidade aumenta porque você tem um preso que sai muito pior do que entrou, né? Então, eu acredito na educação, eu acredito no trabalho, e acho que a gente tem a muito avançar nesse sentido. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre a saída dos presos, né? Portanto, nós temos hoje um índice bastante alto de pessoas já trabalhando dentro dos presídios. E depois, quando as pessoas saem do presídio, tem alguma regra das empresas garantir o trabalho desses ex-presos depois da ressocialização? Como fica? Pela informação que isso é uma coisa bastante delicada, né? A maioria das empresas não contrata o servidor depois, o trabalhador, quando ele sai de dentro do presídio. Então, precisa
na minha avaliação, avançar nesta questão. Inclusive, nós aprovamos aqui um projeto de lei na questão das roçadas de beira de estradas e tal. Me parece que uma época existiu isso, se isso continua, esse trabalho com os presos, porque seria uma possibilidade de nossas estradas aí que estão o mato tomando conta, deputado Titão, pelo nosso oeste, pelo nosso estado, poderia ser uma possibilidade aí de construção. E, por último, eu queria fazer duas questões. Primeiro, o Brasil é signatário do Pacto de Istambul sobre o combate e de criação de comitês e tal de prevenção contra e de organização do comitê de combate à tortura, né? Eu não estou falando só de tortura dentro dos presídios, eu estou falando de um conjunto de torturas que a Organização Mundial e o Pacto de Istambul discutiu muito, que são as torturas dentro dos casas de idosos, de asilos, enfim, nos mais diversos espaços, né? Se a Secretaria tem discutido alguma coisa e poderia nos ajudar, que o Estado está resistindo para não criar este comitê, né, e o mecanismo de combate à tortura que outros estados já criaram e já está funcionando, inclusive o Paraná, é um dos estados que tem uma boa experiência nisso, né? E a outra é a questão da integração entre as secretarias. Eu vi a nossa ex-secretária aqui, a deputada Ada, falar aqui, né, do papel da prevenção, inclusive de antes ou depois, quando o preso sai. Nós temos alguns municípios que têm experiências muito interessantes de integração das políticas de saúde, de educação, de produção. Então, eu acredito que uma das saídas seria uma política de integração, aqui no caso da assistência social, né, de criar um espaço de integração entre as conjuntos de secretarias para poder discutir essas políticas, né? Inclusive, no que eu acredito muito, e eu tenho acompanhado aqui os bairros de Florianópolis, os morros aqui, os grandes desafios da educação ali dentro, da saúde. Então, teria que ter, na minha avaliação, uma política de integração entre o conjunto das secretarias. Caso contrário, a gente não avança numa perspectiva de uma política tanto de ressocialização quanto a política de prevenção para a nossa juventude, especialmente não cair tanto na mão dos grandes esquemas de tráfico e dos grupos organizados, do crime organizado. Aí. Posso, deputado? Vamos lá, o secretário. Deputado Dirceu, a questão, quando a gente entra nas unidades prisionais, isso era uma coisa que a deputada Ada sempre chegava à mesma constatação. Às vezes a gente não sabe se está entrando numa unidade prisional ou numa unidade socioeducativa, dada a jovialidade dos presos. Então, há muitos jovens hoje no sistema prisional. E, via de regra, estão relacionados ao crime de tráfico. E, via de regra, a gente discute muito a questão da penalização por tráfico, que não tem como não discutir. Mas a gente fala pouco do uso, né? Se a gente começasse a falar um pouco mais do uso das drogas e evitar que esse uso acontecesse, nós diminuiríamos a importância do traficante e de toda a rede de tráfico. A gente precisa avançar um pouco mais nessa discussão, porque isso me parece meio hipócrita, porque aquele mesmo que aponta o dedo para a prisão é aquele mesmo que conhece alguém que, não, mas esse aqui é um cara amigo meu, ele é tranquilo, mas ele traz de um outro lugar. Mas traz, é ilícito e está sustentando uma rede de tráfico que sustenta o crime no país inteiro, né? E, via de regra, o passeio por qual todos caminham é o tráfico, é o consumo e o tráfico de drogas. A questão da saída do preso, nós colocamos num convênio uma sugestão para a contratação. No início, lá em 2011, nós tínhamos uma quantidade bastante pequena de convênios, menos do que 30 convênios, e eram absolutamente colchas de retalho, cada qual dizia uma coisa. Nós adotamos o modelo do Começar de Novo, e esse modelo foi o guarda-chuva do qual todos os convênios foram organizados. No início, nós colocamos a exigência para que o empresário desse
contratasse aquele preso que ele trabalhava, que ele tinha na unidade prisional. E aí nós começamos a ter a resistência na assinatura dos convênios. E a gente trocou a exigência por uma sugestão. Então, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, que esse é um processo muito novo. Iniciou em 2011, mas ele ganhou força de poder... nós íamos nas associações comerciais do Estado inteiro, com um projetinho, a deputada ia com uma... Como é que ela falava sempre? Com um PowerPoint debaixo do braço, para apresentar isso para convencer empresários. Então, a gente passou alguns anos no convencimento para as empresas entrarem. Agora, inclusive, tramita aqui na Assembleia Legislativa, e gostaria, inclusive, de fazer um apelo, a deputada já tem feito isso aqui, pela tramitação do PL 167. O PL 167, que está aqui estava com o senhor até há poucos dias, né? Ele reorganiza e regulariza de uma maneira cabal, inclusive o próprio Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional aguardam essa lei, inclusive ela vai ser objeto de estudo na mostra laboral para adotar em outros estados. E essa lei vai regularizar isso e a gente vai poder, inclusive, trabalhar com os empresários com mais tranquilidade, porque hoje já ninguém mais precisa convencer empresário para ficar, nem para entrar no sistema prisional. Então, essa obrigatoriedade foi substituída por uma sugestão. O que acontece? Quando a empresa é da região e o preso é da região, ele acaba, nós temos inúmeros casos no Estado, lá em São Cristóvão do Sul, bastantes, inclusive, porque o preso acabou trabalhando, o preso sai muito treinado da unidade prisional. Ele trabalha por 6 ou 7 anos naquela fábrica, não falta, trabalha em todas as posições. Na última visita que a deputada fez lá, junto com o governador Colombo, um preso deu um depoimento para eles que ele era o responsável pelo controle de qualidade da fábrica de estofados, porque ele tinha passado em todas as posições e ele já tinha completado o 2º grau dele. Então, aquele rapaz ali, ele já estava com o emprego garantido. Então, via de regra, quando a empresa é da cidade e o morador é da cidade, porque daí é um problema quando ele é de outra cidade, porque as penitenciárias são estaduais. Então, existe o caso, muitas vezes, pela característica do crime, a gente mexe o preso no Estado inteiro. Não com muita frequência, mas em penitenciária. Em presídio é mais comum, mas em penitenciária nem tanto. Mas acontece dele estar morando numa cidade, a família reside numa cidade e ele está cumprindo pena na outra. Por isso que o investimento, já respondendo a sua última pergunta, na questão do egresso, é pela formação dele enquanto preso, tanto educacional quanto capacitação profissional. A gente tem muitos convênios de Procap e Pronatec, com o Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça e Ministério da Educação, que são cursos com certificação pelo Sistema S, em várias áreas, em que o preso sai em condições de empreender algo. Na amostra laboral de 2015, todos os coffee breaks que foram servidos foram com serviço de panificação e confeitaria realizados por presos em São Pedro de Alcântara. Então, essa é a nossa ideia. Ainda parece um pouco utópico, é difícil de explicar isso. Eu confesso para o senhor que, às vezes, eu me pego em casa, indo tomar uma sopa na casa da minha mãe, explicando para ela que não é bem assim, que é diferente. Mãe, não é, porque ela escuta alguma coisa que eu tenha falado e diz que isso é muita moleza, que tem que ser diferente. E aí a gente tenta explicar essa situação, de que o preso vai voltar, de que ele não vai ficar a vida inteira lá, de que não tem prisão perpétua. Então, tem toda uma construção que a gente precisa fazer, inclusive de econômica, uma linguagem econômica para o Estado. Um preso que reincide, ele é um prejuízo financeiro gigantesco, porque ele já não vai ter os mesmos benefícios da execução da pena se fosse inicial ou primária. Então, isso é extremamente complicado. Então, tem um aspecto econômico, tem um aspecto social, que é o mais importante, e de reabilitação desse cidadão. Isso é extremamente importante para todos nós, porque o sistema não vai dar conta. Só queria reparar um pouquinho a informação de que a quantidade de pessoas presas nos últimos meses não são apenas presos provisórios. Talvez eu tenha passado essa ideia errada. A gente tem uma quantidade muito grande de presos se envolvendo em situações dessas comunidades conflagradas, de conflito entre duas facções aqui no norte da ilha, no continente, na região da Foz do Rio Itajaí, e há uma conflagração maior, então existe mais exposição desses presos. E o que tem acontecido muito, deputado Dirceu, é muita gente com mandado de prisão ativo, inclusive de outros estados. Eu vou tratar de um recambiamento no Rio Grande do Sul, de 160 presos, só do Rio Grande do Sul, com condenação exclusiva no Rio Grande do Sul. Nós temos outros 140 só com condenação exclusiva do Paraná, que caem de Florianópolis para o sul, Garopaba, Imbituba, Laguna de Gaúchos, e na Foz do Rio Itajaí, de paranaenses. Além disso, nós temos mais 200 presos de todos os outros estados da federação, com condenação exclusiva em outros estados, que a gente não consegue devolver. Então, estou indo no Rio Grande do Sul
amanhã tratar disso, já tem um entendimento mais acertado. Com o Paraná a gente não consegue avançar, só nesses 2 estados nós temos praticamente uma unidade prisional. Né? E a última questão com respeito ao mecanismo. Nós recebemos a equipe do mecanismo, não me recordo o nome dele agora, faz 2 semanas. Ele fez os encaminhamentos, eu estou atendendo a pedido da Casa Civil, e não há nenhum óbice na instalação do mecanismo. A gente iniciou as tratativas formais de entendimento para a instalação. O mecanismo é uma organização constituída no ambiente do Ministério dos Direitos Humanos, que trabalha a prevenção e o combate à tortura em todas as escalas, em todo o país. Há uma resistência bastante grande, hoje só 3 estados da federação têm os mecanismos, é objeto, inclusive, de discussão no Fórum do Colegiado Nacional de Secretários de Justiça, mas, em princípio, nós não temos nenhum óbice, deputado. A conversa começou faz 2 semanas, os documentos iniciais foram encaminhados, e a gente já encaminhou a nosso parecer para a Casa Civil favorável à tramitação do processo para a instalação do mecanismo. Senhor presidente, eu acabei não fazendo uma pergunta que para mim era importante. A questão da terceirização dos presídios, né, em Santa Catarina, como é que ela está em termos de números hoje? Perfeito. Nós temos 4 unidades, que são, assim, na verdade nós não temos uma unidade terceirizada, né, que é o modelo de PPP, que tem uma única unidade no Brasil, em Minas Gerais. Nós temos unidades de cogestão. Elas são cogeridas pelo Estado e por uma empresa cogestora, que faz atividade e meio. O Estado está lá presente com o seu diretor, com o chefe de segurança, com gerentes das unidades e com toda a atividade de escolta, de muralha e de intervenção. Essa é do Estado, por conta de que só agentes públicos, determinados agentes públicos, agentes penitenciários, policiais militares e civis, podem fazer uso de determinados tipos de armas. Então, isso é o que acontece hoje. Nós tínhamos 5, em 2015 nós diminuímos, tiramos uma, e isso está gerando uma espécie de estudo de caso para nós, que é o presídio masculino de Tubarão. Ele deixou de ser cogestão e passou por uma gestão 100% pública. A ideia ainda é incipiente, os 2 casos, em que pese ter acontecido no final de 2015 já, mas ainda é incipiente, mas há um estudo de caso voltado ao esclarecimento desses fatos, sobre autogestão e cogestão. Hoje não há nenhuma sinalização para avançar por conta das limitações financeiras. Assim como a gente também tem uma dificuldade de efetivo, então, para poder administrar outras unidades. A gente está vivendo um momento que nós vamos ter que decidir, há um imbróglio nessa questão em que a gente vai ter que decidir para o futuro. Nós temos 1.216 vagas em construção em que a gente vai precisar operacionalizar. A atividade de cogestão, da forma como ela se apresenta no Estado, ela é muito boa, ela é com bastante técnica, há uma quantitativa de pessoal à disposição. O que nos impede de avançar é o custo. Então, essa discussão ela está na mesa, mas não há nenhum entendimento para nenhum caminho. Por enquanto, fica como está. As 4 unidades de cogestão do Estado, que é Joinville, a Penitenciária Industrial de Joinville, a Penitenciária do Vale do Itajaí, em Canhanduba, o Presídio do Vale do Itajaí, em Canhanduba, e o Presídio Regional de Lages. Era isso? Deputada Ada, deseja usar a palavra, não? Tá. Obrigado. Boa tarde, porque já é boa tarde. Secretário, presidente, deputado. Eu não teria muita coisa a acrescentar em relação à secretaria. Eu teria muita coisa a acrescentar, que não seria agora aqui o momento, porque chegamos ao presídio e à penitenciária, não é? Mas quero parabenizar aqui a comissão, e parabenizar o secretário pela sua exposição, aos funcionários da secretaria que estão lhe dando assessoria, e a todos os deputados que realmente fizeram uma audiência pública com maturidade, com vontade de que todos nós, da sociedade, venhamos a acertar o futuro. Obrigado. Não havendo mais nenhum questionamento, nós queremos agradecer ao secretário Leandro, que sempre que convidamos foi prontamente favorável ao seu comparecimento, fazendo aqui todos os esclarecimentos necessários e que os deputados desejavam ouvir realmente, tendo um diagnóstico real da situação do sistema penitenciário do Estado de Santa Catarina. Agradecemos muito a
a sua presença e deixamos ainda a palavra livre para algumas considerações finais que desejo fazer. Não, deputado, agradecer e me colocar à disposição. Queria deixar o convite para os deputados visitarem alguma unidade prisional e socioeducativa que quiserem. Acho importante, ao senhor principalmente, quiser visitar uma unidade, me coloco à disposição para receber o senhor e qualquer outro deputado da comissão. Muito obrigado. Vamos organizar aí, através da Comissão de Segurança, então, para que a gente possa fazer essa visita. Obrigado e damos por encerrado a audiência pública das duas comissões com a presença do secretário.